E pessoal, mais uma aula aí de desenho arquitetônico, né? E nós vamos falar um pouquinho do conceito aí de implantação, planta baixa e planta de situação. A ideia dessa aula aqui é falar mais dos conceitos, então eu vou agrupar esses conceitos desses desenhos numa aula só, mostrar um pouco dos desenhos e tal. Depois a gente vai ter mais vídeos aí sobre esses conteúdos, né, separados, onde eu vou resolver os exercícios práticos, tá? Então vai ter os vídeos de planta baixa, resolvendo o exercício da planta baixa. Vai ter vídeo aí resolvendo o exercício da implantação e da situação. Beleza? Bom, e o conceito aí é bem simples. Tem muita relação com aquilo que a gente viu em desenho técnico. No caso da planta baixa, pessoal, nada mais é do que uma vista superior, só que seccional. Então a gente viu lá que a vista superior, a gente está vendo a projeção aí da parte de cima do objeto. E no caso de uma casa, a vista superior da casa, a gente estaria vendo por cima da casa, ele veria o telhado. E o que é a planta? A planta é se eu cortar aqui a casa, ó, a 1,50 m de altura. Então a vista seccional, eu vou cortar o objeto, ou seja, eu vou cortar a casa e vou ver ela de cima também. Então, se eu fosse uma vista ortogonal aqui da casa, a gente viria a planta de cobertura, a vista superior, né? E no caso da planta baixa é a mesma coisa, é uma vista superior, só que eu vou cortar a casa a 1,50 m de altura e desenhar essa partezinha de baixo aqui, ó. Beleza? Coisas importantes em relação à planta é que a gente vai representar tudo que a gente está vendo aqui, ó, todos esses elementos que a gente vai ver. Isso inclui as paredes, portas, janelas, móveis, piso, etc, etc. E algumas dessas coisas aqui. Teoricamente, como eu estou cortando o objeto a 1,50 m, eu vou representar só isso aqui. Só que tem algumas informações aqui que são importantes. É o caso, por exemplo, do telhado. A gente desenha a projeção do telhado. Então, todos os elementos que a gente está desconsiderando aqui, que não vão aparecer porque estão acima de 1,50 m, alguns pequenos objetos vão aparecer na planta e a gente vai representar ele com a linha de quê? De projeção, que são elementos que estão teoricamente desconsiderados. Os mais importantes são o telhado, a escada, porque reparou, a escada aqui, uma parte dela vai ser representada, porque está abaixo de 1,50 m, e todos os degraus que estão acima de 1,50 m, teoricamente a gente iria excluir. Então eles vão aparecer aqui na planta com traço 2 pontos, que é a linha de projeção. Mesma coisa para as janelas do banheiro, porque normalmente as janelas daqui da sala, dos quartos, olha só, ela tem aqui 90, 1 metro de peitoril, que é essa paredinha aqui embaixo da janela. Quando a gente fala de janela do banheiro, a gente vai falar de peitoril de 160, 180. Então, teoricamente, a janela do banheiro estaria acima aqui, nessa parte de cima da casa, né, e nós desconsideraríamos. Mas como é um objeto, como é uma informação importante, a gente representa só que em projeção. Mesma coisa a cobertura. Vale destacar também, né, que a gente viu lá que as linhas especiais da norma, elas são linha tracejada, linha traço ponto e linha traço 2 pontos. A linha tracejada, pessoal, ela é basicamente para fazer as arestas invisíveis. Então, uma aresta, uma aresta que está no objeto que a gente está desenhando, porém ela está atrás de alguma outra parte do desenho, né? Então, a gente precisaria com a linha tracejada. E a linha traço 2 pontos seria para desenhar elementos em projeção, que foi isso que eu discuti com você aqui do banheiro, escada, cobertura, não é isso? Porém, na arquitetura, aceita-se também usar tracejada como linha de projeção, tá? Então, teoricamente, a norma define tracejada como aresta invisível, traço 2 pontos como linha de projeção, mas na arquitetura utiliza-se a tracejada para as duas coisas sem problema, tá? E os outros elementos, linhas contínuas, porém com espessuras diferentes. E a lógica é a mesma que a gente viu lá em vistas ortogonais, né? Quanto mais em cima do objeto, então repara, ó, aqui ó, a parede está cortada, então é a linha mais grossa. A janela do banheiro, a janela aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês verem. A janela também é um objeto que está cortado, o vidro da janela. Então uma linha ali, média grossa, por exemplo. Agora repara que essa paredinha aqui embaixo da janela, ela está mais baixa. Então como eu sou um observador aqui em cima, ela vai estar mais distante do observador. Então já é uma linha média que eu vou usar, um pouquinho mais fina. E aí o piso, por exemplo, né, móveis, por exemplo, poderia usar uma linha média fina. E o piso, que é o elemento tá mais baixo de todos, a gente vai usar aqui a gente pode usar a linha fina, mais fina para marcação do piso. Então a gente também, na mesma lógica, né, vai representar tudo que tá mais em cima, mais grosso, tudo que está mais para baixo, mais fino. Outra coisa importante, pessoal, aqui repara, como a gente está olhando de cima a casa, a gente vai conseguir enxergar aqui todas as medidas o quê? Horizontais. Então as cotas que aparecem na planta são todas as cotas horizontais. Porque se eu estou olhando de cima aqui, eu não consigo ver essa altura. A gente está aqui vendo no 3D, né?
Mas imagine que você está aqui em cima, né, na casa, você não vai conseguir perceber essas alturas. Então as alturas elas não são desenhadas, tá? Elas vão aparecer em legendas, mas elas não são desenhadas. E as cotas aqui vão ser só o quê? Só as dimensões horizontais do objeto, porque são as dimensões que aparecem no desenho. Para mostrar um pouco daquilo que a gente estava falando para vocês, ó, no caso das janelas, o que vai acontecer? É 1,50 m o corte. Então o corte na janela ele vai passar aqui, ó, nessa parte do vidro da janela. Então esse elemento do vidro da janela é uma linha tão grossa também. Não vai ser tão grossa como a parede é o elemento mais grosso. Mas ela vai ser uma linha um pouquinho mais fina do que a parede, mas continua sendo grossa, principalmente média grossa ali, né? Já essa paredinha aqui, essa partezinha de baixo aqui, ó, da paredinha, ela vai ser mais fina, porque tá mais baixa. Então, ó, parede grossa, média grossa. Já essa paredinha ali de baixo, olha só como ela tá bem mais baixa. Então, eu vou usar uma linha média e média fina para ela. Então, por isso tá aqui, ó, linha grossa e linha mais fininha aqui da parede, tá vendo? Eu falei para vocês também da questão do janela do banheiro, acontece isso aqui, ó. A janela do banheiro a gente vai desenhar ela com uma certa altura, ela tem um peitoril maior do que 1,50 m. Então, teoricamente, quando eu faço o corte aqui, eu consigo ver a janela. Quando eu faço corte, eu vou ver só a parede. Essa janela ela tá na parte de cima, que é descartada. Mas ela é informação importante para você saber que tem uma janela ali na planta, né? Então a gente representa só com o quê? Com a linha de projeção, que pode ser tracejada ou traço 2 pontos. E para finalizar a parte de janelas, o que a gente faz são as legendas, que é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Que a gente vai botar as informações aí. Normalmente a gente bota 2 tipos de informação. Pode acontecer, né? Que depois que você fez o desenho da janela, a gente vai botar aí uma legenda com o nome da janela. Então J1, J2, J3. Cada tipo de janela a gente bota uma legenda. Então, por exemplo, se o quarto tiver a mesma janela da sala, é J1, J1. É a mesma janela. Agora, se do quarto for um tamanho e da janela da sala for outro tamanho, são 2 janelas diferentes. São J1 e J2. Tá? E aí, normalmente, pessoal, você pode fazer uma tabela com as dimensões e características. Ou você pode botar as dimensões aqui já próximo da janela. Já bota aí que é sempre largura, altura, peitoril. Tá vendo? Largura, altura, peitoril. Então a gente já pode botar essas dimensões aqui próximo do desenho ou fazer uma tabela separada com essas dimensões. Aí a gente associa aqui a legenda com as dimensões de cada tipo de janela. No caso da porta é a mesma coisa, pessoal. A gente vê a madeirinha da porta. Esse arco aqui é uma marcação também fina, com a linha fina. Então, linha da parede grossa, linha da porta aqui pode ser uma média grossa. Essa marcação aqui de arco é uma linha de abertura da porta. Normalmente a gente bota ela bem fininha, porque é uma marcação de piso. E essas 2 linhazinhas que aparecem na porta aqui não são paredes, elas são linhas que definem piso também. A gente vai discutir isso melhor, mas, por exemplo, do corredor da casa para o banheiro, reparem na casa de vocês, tem um pequeno desnível. Mesma coisa da sala para a cozinha, por exemplo. Eles são feitas para você evitar que, em caso de lavar o banheiro e tal, ou em caso de inundação, você tem ali um resguardozinho de uma pequena lâmina de água que não vai escorrer para os outros ambientes. Mesma coisa vai acontecer com os ambientes externos, tá? Você tem uma sala que tem varanda, da sala para varanda tem um degrauzinho. Você tem a porta de rua da sua casa, se ela for de um prédio, talvez ela não tenha, mas se ela for, por exemplo, a porta para fora se for da casa, né, para fora da casa, ela vai ter um degrauzinho. Então essas linhas aqui, elas representam esse degrau, tá vendo? Às vezes vai acontecer a porta vir assim, ó, sem linha nenhuma, por exemplo, do corredor para o quarto. Normalmente é o mesmo nível, não tem degrau, então a gente não bota linha. Agora do quarto para o banheiro, etc. Todos os casos que eu recebi para vocês, toda vez que tem um degrau, eu adiciono. Além disso, a porta em si, ela vai mudar conforme o tipo da porta, tá vendo? Porta sanfonada, de correr e tal. Mas o mais comum é essa porta de abrir mesmo, básica, tá? Aqui seria uma porta pivotante, as portas sanfonadas e portas de correr. Mas o mais comum, como eu falei para vocês, é essa porta de abrir mesmo, que ela representa bacana. Fazendo à mão o desenho, pessoal, vocês não precisam fazer o arco, tá? Vocês podem ligar aqui, ó, de forma reta, formando um triângulo, tá ok? É aceitável aí, no caso dos desenhos à mão, a gente vai fazer. Então a porta é isso, quando você olha de cima aqui a porta, eu vejo o retângulo e a abertura da porta e as paredes, né? Aí, dependendo aqui da diferença de nível, vai aparecer aqui ou não o elemento. E aí, isso que eu falei para vocês, olha só. Se eu tenho aqui a porta do ambiente interno e vou para o ambiente externo, repare que tem um degrau. Aí, se tem um degrau, na hora de representar aqui, eu faço uma linha. Pode acontecer de não ter o degrau. Não ter o degrau, não faz nada, que é, por exemplo, do corredor para o quarto. Tem o degrau, olha só, então esse degrauzinho eu vou representar com uma linha. Mesma coisa que tá vendo, tem um desnível. Então eu represento o degrauzinho também em linha fina, porque é uma linha de piso, tá? É diferente no caso da janela
que a gente viu lá, né? Que era a linha... Cadê a janela? Ó, que era a linha da parede. Então a linha da parede é uma linha média, porque é uma paredinha mais baixa, mas continua sendo a parede. Já aqui é uma linha fininha porque é piso, né? Outra coisa importante aí, eu não vou chegar a exigir de vocês, né? Mas quando a gente trabalha com plantas, ela sempre vai aparecer os móveis. Especialmente os móveis que são construídos, que são colocados em obra, né? Então esses móveis que estão aparecendo aí para vocês, normalmente eles são colocados durante a obra. Então o que acontece? É importante que eles venham representados na planta baixa, inclusive a planta que vai para a obra, tá? Depois a gente pode fazer uma planta separada. Normalmente quando a gente trabalha com arquitetura, a gente faz uma planta separada com todos os móveis, que é direcionada mais para o cliente, para ele entender como é que vai ser a casa, os espaços e tal. Mas para a obra é importante colocar os móveis de obra. Esses móveis aqui normalmente são instalados durante a obra, chuveiro e tal, né? Então o pessoal da obra precisa saber exatamente onde eles estão colocados e tal, para fazer as instalações deles. Outra coisa importante é representar os pisos molhados. Então todos os ambientes que tem pisos específicos para áreas molhadas, que é o caso do banheiro, é o caso da cozinha, da área de serviço, a gente faz um piso aqui que representa a cerâmica, tá vendo? No restante da casa a gente não precisa fazer. Lógico que pode ter casas, por exemplo, onde uma apartamento onde eu moro, é cerâmica na casa toda. Porém, o importante, assim, que não pode deixar passar, são a marcação das áreas molhadas. Banheiro, cozinha, área de serviço. É importante também a gente fazer o símbolozinho de nível, pessoal, marcar o nível dos ambientes. Por quê? Porque esses níveis vão mostrar aquelas diferenças de nível que eu mencionei com vocês. Do banheiro para corredor, da sala para cozinha, essas diferenças de nível são representadas por esse nívelzinho aqui. Então a gente define lá os níveis dos ambientes, né? E esse símbolo vai representar esses níveis, são colocados na planta baixa. No caso das cotas, a gente vai cotar sempre os elementos horizontais, tá vendo? A gente não cota a janela que está centralizada. Então se a janela está centralizada, não precisa cotar, para ele ter noção que está centralizada. Se a janela não for centralizada, tem que cotar a janela também, tá ok? Normalmente a gente cota as paredes, e a espessura da parede e o interior da parede. Espessura da parede, interior da parede, espessura da parede, interior da parede. E assim sucessivamente. Então o foco é cotar mais paredes em si, né? Mas eventualmente portas e janelas, se eles não tiverem centralizado. No caso da janela, se não tiver centralizado, e a porta, ela normalmente tem uma boneca de 10 centímetros. Que a boneca é o espaçozinho entre a porta. Deixa eu ver se tem um desenho aqui, ó. Aqui não vai ter o desenho. Isso aqui, ó, boneca da porta. Esse espaçozinho entre a porta e a parede lateral, que evita que a maçaneta, que a porta não abra corretamente. Então tem um espaçozinho sempre nas portas. Repare na casa de vocês. Esse espaço normalmente é de 10 centímetros, 10, 15. Se for maior, vamos supor que você botou aqui 50 centímetros. Aí você tem que cotar para avisar o cara do pessoal da obra. Se não cotou, eles vão considerar isso como 10, 15 centímetros. A depender do padrão aí que eles estão utilizando. Não. Então o objetivo de vocês é fazer aqui uma plantinha bem simples de uma casa, tá vendo? Esse gabarito aqui, vocês vão ter acesso a eles. Vocês vão fazer esse desenho da casa. Eu também vai ter os vídeos comigo fazendo o desenhozinho da casa, mas reparem que os elementos que eu mencionei para vocês estão todos aparecendo aqui, ó. Da sala para o quarto não tem desnível, então não tem a linhazinha. Já do corredor para a cozinha tem o desnível, então aparece a linhazinha de nível. Mesma coisa do corredor para o banheiro, mesma coisa da sala para a varanda, porque olha só, 20, 16. 20 e 20 não tem degrau. 20 e 16 tem, 20 para 18 tem, tá vendo? Então é assim que a gente vai vendo os elementos. Repare nas janelas também, tá vendo? Já a da área de serviço e a do banheiro, olha só como são tracejadas. Mesma coisa do telhado. Por que esses elementos são tracejados? Porque estão acima de 1,50 m. Repare que as cotas são todas cotas horizontais e representam só os elementos, tá vendo? Só as informações importantes de parede. A gente tem um símbolozinho de nível. Tem a marcação nas áreas molhadas do piso, tá vendo? Repare que esse piso aqui que está tracejado é a última coisa que a gente faz, porque ele não pega nem móveis, nem as portas, tá vendo? E por fim a gente faz também os móveis, que são móveis que são construídos, tá? Você vê que não tem aqui fogão, pia, geladeira, sofá, cama, porque são móveis que depois vão ser colocados, né? A gente pode fazer uma planta aí para mostrar para o cliente e tal, essas informações, isso é normalmente importante, mas para a obra o que é importante são os elementos que tem que ser construídos. Essa pia, a gente tem uma bancada que é fixa na parede e tal. Então isso é a plantinha que vocês vão fazer aí.
Bom, planta de situação, pessoal, é bem simples. Ela é basicamente um endereço desenhado. Então, repara, eu vou mais ou menos desenhar o endereço da casa. Ou seja, eu tenho que desenhar as ruas que estão próximas ao lote, tá vendo? Aí eu tenho que mostrar os lotes que são vizinhos da casa e indicar certinho qual o lote que é o lote que eu vou desenhar. Às vezes acontece de você já botar a edificação dentro desse lote, tá? Isso não é tão importante assim, porque a gente vai ter a planta de implantação, que vai trazer mais detalhes. Então, no caso aqui, ó, vocês vão fazer as ruas, tá vendo? A gente faz o desenho das ruas que estão em volta da casa. No de vocês aí, eu passo as 4 ruas que estão em volta do lote. O loteamento de vocês aí é, se não me engano, 12 lotes. Então aqui tá mostrando alguns, tá vendo? Vocês vão fazer um maiorzinho. Então, rua, calçada, os lotes, e aí vocês vão marcar certinho qual o lote do desenho. Tá vendo? E a cota ela é interessante para você marcar aí as dimensões do seu lote. Então, especialmente é isso, a dimensão aqui do lote lateralmente e a dimensão lateral e de fundo. Outra coisa importante é que toda vez que a gente trabalha com cota, pessoal, é importante a gente ancorar a cota. Ó. Então, essa cota aqui ela já vem da calçada pro lote, então tá tranquilo. Poderia ficar só ela aqui, eu não precisaria necessariamente cotar a rua e calçada, não é importante para a obra, porque isso aqui já vai estar construído, né? Agora, essa cota aqui, ó, eu faço ela, mas é importante eu ancorar ela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais uma cota aqui, pelo menos, para ligar ela à calçada, tá vendo? Ela não pode ficar solta, porque eu preciso ancorar ela certinha. Essas de cá e essas de cá, elas não são importantes, porque não vão afetar em nada a obra, né? O que é importante mesmo é a de cá. Então, a situação é um endereço desenhado, tá vendo? Estou desenhando o nome da rua, qual é o número do lote, onde vai ficar a edificação. E a implantação, pessoal, também é uma vista superior da casa, só que eu vou pegar o lote, ó. Então aqui eu fiz todos os lotes em volta, as ruas e tal. Agora eu vou na implantação, vou pegar esse lote e detalhar, ó. Aí aqui sim na implantação é importante indicar o prédio. A gente não vai botar detalhes aqui do prédio, tá vendo? É basicamente marcar as dimensões do prédio, da casa, do prédio, né? E cotar a posição aqui onde vai estar essa casa no terreno. Isso é importante na hora da obra, para ele saber locar certinho ali onde vai ficar a edificação. Então ele tem que saber a distância aqui da margem do terreno até da casa, tamanho da casa aí, da casa até a outra margem. Então ele precisa saber isso certinho. Mesma coisa as dimensões verticais aqui, ó. Qual a distância do limite do terreno até a casa? Qual o tamanho da casa? Então eu vou cotar o posicionamento da casa no terreno. E aí eu vou botar os outros elementos que são importantes, ó. Essa casa ela tem um muro, que tem uma entradinha de pedestre, uma entradinha de carro. Ela vai ter um jardim lá no final, lá no fundo. Vai ter um caminho aqui da porta de pedestre até a casa. Vai ter um caminho da porta de garagem até a casa. Então eu vou aproveitar esse desenho. Vocês vão fazer um mais simplificado, vocês vão fazer um semelhante a esse simplificado. Mas a ideia é a gente ter que mostrar na implantação todos os detalhes possíveis de como será o lote. Porque vai ser um desenho que será utilizado para poder trabalhar aqui em relação a todo o lote, não só a edificação. Então, a planta de implantação, eu vou marcar a posição do prédio, então o pedreiro vai conseguir marcar a posição certinha do prédio no terreno, mas ela também serve para dar os detalhamentos aqui em volta da casa ou do prédio, tá vendo? Como é que vai ser e como é que deve ser feito. No caso de vocês, eu dou aqui as instruções certinhas para vocês seguirem, né? E aí vocês vão desenhar o lote. Olha só, são 4 ruas em volta, e desenha as calçadas. E o lote, a parte ali onde vai ficar o de vocês, são 12 lotes, sendo que o de vocês é o quarto. Então vocês vão aqui marcar o lote, tá vendo? A marcação da casa, nesse caso, não é tão importante. É importante marcar certinho o lote. E aqui tem um pequeno erro, pessoal. Olha só, eu deixei para o vídeo. Eu falei para vocês, ó, essa dimensão aqui está ancorada. Mas essa aqui não tá. Ela pega a dimensão da casa, do lote, perdão, né? Mas olha só, ela não está ancorada aqui no limite do terreno. Então eu teria que cotar essa e fazer uma cota daqui até a calçada. Que eu preciso ancorar essa cota, tá vendo? Então teria que ter uma outra cota aqui, ó, ancorando ela. Tá ok? Mas é isso, eu numerei aqui os lotes, eu sei que é o lote 4. E aí eu dou um destaque para o lote aí da minha edificação. Já no caso da implantação de vocês, eu dou as instruções, ó. Vai ter a casa de vocês aqui no terreno. Vocês vão ter que fazer o quê? Fazer as cotas aqui da casa, ó. Ficou aqui pequenininho, né? Vocês vão fazer as cotas da casa aqui para botar as cotas da casa, para marcar exatamente para poder saber onde é que ele começa a casa. E aí vocês vão detalhar. A parte da frente da casa aqui, ó, eu dei as instruções para vocês. Tem uma porta de pedestre, uma porta de carro. A porta de pedestre vai ter um caminho
a edificação, a porta de carro também, até a garagem. E aqui em volta tem um caminho aqui para você conseguir dar a volta na casa, tá ok? O restante é grama. E aqui no fundo vocês vão propor alguma coisa. Se eu quero fazer uma piscina, um jardim, um parque, o que vocês quiserem, eles vão propor aqui para edificação. Mas eu preciso desenhar isso para poder saber que ali o que ele vai ter que fazer aqui em termos de movimentação de terra, plantar, etc. E montar. Se vai ter paisagismo, se vai ser piscina. Então, essa determinação é feita aqui na planta de locação ou implantação, tá ok? Então esse é o trabalhinho de vocês aí, tanto de planta como de locação.